Os jogos violentos, assim, as crianças adoram aqueles jogos que arranca a cabeça, quebra, tira o braço fora, muito sangue, mata a gente. Que efeito tem isso na cabeça dos pequenininhos? Bom, eu costumo pensar o seguinte: algo que é violento vai te deixar ativado, certo? E isso é uma questão respondente do próprio organismo. Então, se você assiste um filme com muita violência, se você joga, né, ou se você participa de reuniões, encontros onde a violência está presente, você fica ativado. Isso significa o quê? Que você fica mais propenso a responder de forma violenta, tá? Existem muitas pesquisas que tentam dar conta disso aí, se videogames violentos deixam os adolescentes mais violentos. Nunca houve uma conclusão acertada a respeito disso. É mesmo? Né? Nunca. Não definitiva, não taxativa, né? Sempre probabilística. Ou seja, a gente sabe que essa pessoa, por exemplo, é mais ou menos como você tem uma discussão com alguém, uma discussão muito acalorada, e você pega o carro para dirigir logo em seguida. Você não sai a 40 por hora, entende? E você não sai tranquilo. Por quê? Porque você está ativado. As tuas emoções estão alterando o teu comportamento naquele momento, então você vai responder de uma forma diferente. Então quem joga videogames muito violentos, e hoje em dia é quase que regra, você vai ver a maioria dos jogos para Xbox, para PS, todos são a categoria 16, 18 anos. Só que quem joga são crianças de 10, 12, né? 14, né? Eu achei curioso, por exemplo, eu tive lá naquele encontro do Stranger Things, que teve aqui em São Paulo, né? Stranger Con, e fui levar minha filha, ela tem 14 anos, mas o que eu observei é que a maioria das meninas lá tinham 12, tinham 10, né? E a série é feita para pessoas de 16 anos, devido a alguns conteúdos de violência, de apelo sexual. Mas, enfim, a minha filha tem 14, também estava lá, né? Mas o que é curioso é que os pais não têm respeitado muito isso. E o que eu vejo assim, se existe um mecanismo regulador que vai lá ver como o jogo é e tarja o jogo como 18 anos, e o pai olha, putz, tem um filho de 8, 10 anos e deixa o filho jogar, eu acho que ele não está agindo de uma forma muito responsável em relação a isso, né? Eu acredito, novamente, que os pais têm sim que exercer algum controle sobre seus filhos, né? E com relação aos jogos, penso que tem que ser assim. Mas, novamente, não existem pesquisas que comprovadamente digam, olha, sim, faz com que a pessoa fique violenta. Inclusive teve já alguns incidentes, como aquele jovem que matou os familiares, se matou aqui no Brasil, e ele era fã daquele Assassin's Creed, né, que era um jogo de Xbox ou de PS que ele costumava jogar. E quiseram fazer o link assim, quer dizer, então, ele matou a família porque ele jogava o jogo? Não, não é bem assim. Não é assim. Talvez principalmente a gente possa pensar o inverso, ou seja, aquele garoto, ele provavelmente estava com problemas emocionais que estavam levando ele a ficar mais violento e daí sim a jogar o jogo violento. Sim. Né? É onde ele se sentia à vontade. Né? Então. A gente recebeu uma última pergunta, na verdade. Fernando Gregório da Silva quer saber qual o futuro da educação no mundo cada vez mais digital. Como vocês veem a educação? Olha, hoje a gente tem escolas que estão com lousas digitais, interativas, né? Muitas escolas que estão adotando métodos de ensino com o uso de iPads, né? Acho tudo isso maravilhoso. Quer dizer, a gente está passando desse papo de laboratório de informática. Não existe mais isso na escola, né? Você não tem laboratório de informática, que era como era na minha época, né? Eu cheguei a mexer com XP na escola, né? Ninguém sabe nem o que é isso. Mas era um computador que não tinha nem hard disk, né? Era só no disquete, floppy disk, né? Então, assim, hoje a gente não tem mais isso. Eu acredito que é benéfico, sim, é interessante, sim. A internet, ela é uma grande fonte de informação. Acredito que isso é benéfico, isso é bom, pode ser utilizado para o bem, mas por outro lado a gente tem também que ter
um controle novamente, né? A gente não pode chegar na escola e entregar o tablet na mão da criança com acesso à internet livre e dizer, ó, faz aí o que você quiser. Entendeu? Ou vai nesse site aqui, mas não acompanha o que está acontecendo ou o que a criança está fazendo. Eu acho que isso tem que ocorrer. Nas escolas americanas, eles têm altos filtros, né, tanto nos computadores de biblioteca, como nas redes da escola, para poder controlar os acessos. Então, esse controle de acesso ele tem que ocorrer, mas eu acredito que a educação ela deve se servir dessa ferramenta, que ela é extremamente bem-vinda, ela é positiva. E a internet, apesar dela ter coisas, digamos assim, negativas, ela também tem muitas coisas boas. Então, deve e eu acho que vai ser cada vez mais usado. No entanto, eu não acredito particularmente que o professor ele vai deixar de existir. Eu acho que ele vai existir como um facilitador. Eu acho que ele vai existir como uma pessoa que organiza esses conteúdos, né, que monta os cursos, os módulos e que está junto ali, não apenas para tirar dúvidas, né, mas para verificar como esse processo está se dando junto ao aluno. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.